O meu boa noite aos participantes hoje da nossa roda, começando pelo sociólogo José Pastore, professor aposentado da USP, especialista em mercado de trabalho e legislação. Professor Pastore, muito obrigado pela disposição de participar do programa. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite à bancada toda aí, o Daniel, a Thaís. Eu também vejo aqui o Caio. Junqueira, né? Isso. Muito bem. Daniel Rittner, boa noite para você em Brasília. Thaís, querida, aqui, Caio, meu parceiro, à minha esquerda aqui no estúdio da CNN na Avenida Paulista. Vamos lá, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou hoje um novo pacote de medidas que libera 15 bilhões de reais em linhas de crédito do BNDES para auxiliar na reconstrução do Rio Grande do Sul. O repórter Pedro Teixeira tem os detalhes. Boa noite, Pedro. Oi, William. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. São 3 linhas de financiamento, uma delas para compra de máquinas, equipamentos e serviços com taxa de juros em custo base de 1% ao ano, somado à diferença entre a taxa cobrada pelos bancos e a taxa paga pela instituição financeira ao captar o dinheiro. Nesse caso de compra de máquinas, o prazo é de 60 meses, com carência de 1 ano. Outra linha de financiamento é para a recuperação, inclusive inclui construção civil, neste caso também com uma taxa de juros de 1% somado ao spread bancário. A carência é maior, o prazo é de 120 meses, com carência de 2 anos. A terceira linha de crédito ofertada pelo governo através do BNDES, William, é de capital de giro emergencial. Taxa de custo base de 4% ao ano para micro, pequenas e médias empresas e de 6% ao ano para as grandes empresas. Neste caso, o prazo é de 60 meses, com carência de 12 meses. O governo também anunciou um crédito rural de 600 milhões de reais do Fundo Garantidor de Operações para operações de crédito a pequenos e médios produtores rurais. Apresentou em todas essas linhas de financiamento, William, uma contrapartida à manutenção do nível do emprego no Rio Grande do Sul. Volto com você. Obrigado, Pedro. Boa noite para você. Antes de eu trazer, Caio, o professor José Pastore à nossa conversa, você estava apurando exatamente essa questão. Manutenção de empregos foi a última frase do nosso repórter Pedro Teixeira. Boa parte do empresariado no Rio Grande do Sul está esperando que seja aplicado o bem. Basta o presidente assinar 2 decretos. Ele está autorizado pela Constituição a fazer isso. Por que não o faz? Não faz por 2 motivos, pelo que eu levantei. Tem uma resistência, principalmente do Ministério do Trabalho, das centrais sindicais, dos sindicatos em geral, à ideia, ao conceito da lei do bem, que é uma lei do Paulo Guedes, que o Jair Bolsonaro ali serviu muito bem na pandemia para os empresários, para os trabalhadores, né, na visão deles. E agora, essa resistência é porque eles acham que o conceito é ruim, porque só favorece o empresário, que o empresário sai ganhando sobre o trabalhador. E tem essa questão de ser uma medida do Bolsonaro, né, do Paulo Guedes, e também seria referendar uma medida do opositor, né, do principal adversário político. E tem uma questão dos sindicatos. Os sindicatos, com a vitória do Lula, no governo Lula 3, eles tentam, de alguma maneira, retomar esse protagonismo perdido desde a reforma trabalhista do Temer em 2017. E o que eles defendem, as centrais sindicais, é um modelo que tem uma intermediação dos sindicatos, via acordos, via convenções coletivas, né? Coloca ali o sindicato como protagonismo. Então, são esses os 3 principais pontos. Lembrando que isso tem sido defendido já desde o começo, desde a primeira semana. Os empresários me relataram uma reunião, inclusive com o próprio ministro Luiz Marinho, no dia 6 de maio, em que isso foi apresentado. Já estão aí há 20 dias e em reiteradas entrevistas o Eduardo Leite também defende essa agenda e essa medida. Professor José Pastore, esse esquema traria resultados no caso do Rio Grande do Sul? Evidentemente, pode ser comparado com a pandemia, mas a pandemia era uma situação nacional. No caso da pandemia, William, o problema foi ainda muito maior, porque foi o Brasil inteiro, né? E nós estamos nos esquecendo que o Brasil praticamente parou na pandemia. Foi uma coisa muito repentina. As empresas não podiam produzir, não podiam vender, e um desespero foi total. E, felizmente, nós tivemos aí a criação desses programas de redução de salário, redução de jornada e suspensão de contrato,
Esses programas que permitiram às empresas continuar funcionando e pagando salário. Menor, mas pagando salário. Agora, a situação do Rio Grande do Sul é dramática, é terrível, mas numericamente é muito menor do que a força de trabalho do Brasil. Uma medida dessa já devia ter sido tomada, aprovada. Todos estão pedindo, os empresários pedem, as entidades empresariais pedem, o governador insiste todo dia. E basta um simples decreto para empregados e empregadores serem autorizados a acertar uma redução de jornada com redução de salário. E se for apenas na base de 25% de redução, esse acordo é direto entre empregados e empregadores, embora o sindicato sempre possa participar dando uma assessoria. Agora, se a redução for mais do que isso, a lei é muito clara. A participação do sindicato é obrigatória. E isso aconteceu na pandemia. Quando grandes empresas tiveram que reduzir jornada de salário de 35%, 40%, 50%, isso foi feito com a ajuda dos sindicatos. Eu não sei por que está tendo tanta demora. Esse programa que eu acabei de ver agora, que vocês anunciaram de crédito, é muito importante, importantíssimo, porque as empresas têm que reconstruir os prédios, têm que comprar maquinário, têm que pôr tudo para funcionar. Mas isso vai demorar 2, 3 meses para fazer. Agora, o salário tem que ser pago a semana que vem. E se a empresa não funciona, não tem renda, não tem receita, não pode pagar salário, vai despedir de que maneira? O William tocou nesse ponto. Ela vai ser forçada a despedir sem pagar as verbas rescisórias. O que vai acontecer com o trabalhador gaúcho? Sem casa, sem emprego, sem receita, sem salário e sem verba rescisória. É uma coisa inaceitável. Eu não sei por que a gente pode abusar tanto do direito de errar, tendo uma lei já aprovada no Brasil e que funcionou bem durante a pandemia. Pastor, o Daniel está me pedindo a palavra. Não, William, eu só na verdade, fiz algum gesto aqui que deu essa impressão, mas só complementando, essa medida de cortar salários e jornada de trabalho ao mesmo tempo é algo ao que o PT sempre se opôs bastante, inclusive em outros âmbitos. Na reforma trabalhista, por exemplo, em gatilhos do arcabouço fiscal, que prevêem, no caso de algum estouro ou de algum enxugamento ali da folha salarial do Estado, justamente essa possibilidade de que você reduza em até 25% a jornada dos servidores públicos e também dos salários. Isso o PT tem bastante antipatia a esse tipo de medida que considera estruturalmente frágil. É isso? Olha, William, o BEM foi um sucesso, né? E foi uma medida, pela característica da legislação brasileira, que impede esse tipo de coisa, não pode reduzir salário no Brasil, né? Ele foi um sucesso. E quando o governo diz que quem se dá bem é o empresário, a gente esquece que 85% dos empresários no Brasil são pequenos e médios empresários. É gente que emprega muito pouco, mas que depende daquele trabalho. No Rio Grande do Sul, onde há muitas indústrias, é um estado muito industrializado, é um estado em que a mão de obra tem uma qualificação maior. No Rio Grande do Sul, isso pode ser um pouco diferente, mas nós estamos falando do padeiro, nós estamos falando da papelaria, nós estamos falando do pequeno comércio, que também se beneficiaria dessa medida. Porque emprega, né? Porque emprega, exato. Se tem 5 ou 50 trabalhadores, a medida vai beneficiar a todos. Quer dizer, qual é a pergunta que o governo se recusa a responder? As pessoas terão um emprego garantido sem a medida? A resposta é não, a resposta é óbvia. E as empresas terão a sua preservação ou a sua recuperação garantida? A resposta também é não. Então, quanto mais, o que impressiona é a dificuldade em oferecer ferramenta. É óbvio que o crédito faz diferença, que o dinheiro faz diferença. Agora, além do dinheiro, as empresas e as pessoas que estão no Sul precisam tomar decisão, precisam ter ferramentas para fazer isso. Professor José Pastore, na descrição que o Caio fez do trabalho dele de repórter junto a entidades empresariais, também junto aos sindicatos, ele foi ouvir os lados envolvidos nessa questão. A descrição que termina a intervenção do Caio até aqui
atribui exclusivamente ao, digamos, aí o vocabulário é meu, não foi dele, ao ranço político sindical do Lula 3, é a hesitação em colocar em prática um esquema emergencial. É a sua análise também? Veja, William, numa calamidade, você tem que pensar em medidas práticas e rápidas. E esse é o caso. As empresas estão paradas, os trabalhadores estão parados, eles precisam de renda, eles precisam de apoio. Então, preservar, como a Thaís mencionou, o capital humano das empresas e preservar o emprego e o salário dos trabalhadores é uma questão instantânea, já podia ter sido tomada. A primeira reunião foi feita no início de maio, pedindo essa medida. Essa medida já está aprovada pelo Congresso, é lei. O Congresso já declarou que o Rio Grande do Sul está em calamidade pública, que é a condição para empregar esse tipo de medida. É uma coisa que existe em vários lugares do mundo, essa redução. E aqui no Brasil funcionou bem. E o governo complementava. Aquilo que o trabalhador perdia, ele recebia uma parte do governo durante esse período. Vários países. Você, William, que tem muita familiaridade com a Alemanha, na Alemanha tem o Kurzarbeit, que é um sistema que funciona exatamente dessa maneira. Quando a empresa entra em dificuldade, não precisa ser calamidade, não. Entra em dificuldade, para ela não perder a sua força de trabalho, ela faz um acerto e fala, pessoal, vamos trabalhar meio tempo, vamos reduzir um pouco, mas nós vamos sair da crise, a hora que a gente sair, a gente volta e compensa. É isso que tem que ser feito. Agora, se você vai querer complicar com uma grande burocracia para poder fazer um acordo desse tipo, aí não dá tempo, o trabalhador vai acabar perdendo o emprego. É uma lástima que isso está acontecendo, porque daqui a alguns dias, tomara não aconteça o que eu vou falar, hein? Daqui a alguns dias nós vamos ver desemprego em massa no Rio Grande do Sul se essa medida não for tomada. Eu quero só complementar aqui. Só um breve parênteses, só para ilustrar para a nossa audiência do que o professor Pastore estava falando. A expressão alemã Kurzarbeit significa redução de trabalho. Ela foi aprovada por um governo social-democrata, famoso por ter saído das estruturas sindicais alemãs. Acontece que os sindicatos alemães pensam bem diferente dos sindicatos ligados à CUT, por exemplo. Por favor. Rapidamente, só dizer aqui que o setor de bares e restaurantes, por exemplo, soltou um alerta essa semana dizendo não temos caixa para pagar salários. Né? Pedindo, pelo amor de Deus, para o governo colocar o bem em prática de novo. Eu acho que tem uma questão aqui que são dois governos com visões distintas, opostas. Né? Lá no começo, quando a gente começou a fazer também essa tragédia toda e fazer as análises, as leituras aqui no WW, a gente já vinha colocando isso. Né? A forma como os técnicos e o governador Eduardo Leite pensa o Estado e a gestão do Estado é diferente da forma como os técnicos de Brasília e o presidente Lula vê o Estado. E aí está dando esse ruído também. Isso se acresce pelo fato de ser uma medida do Bolsonaro. Muitos dos técnicos ali, dos secretários que trabalham, que assessoram o Eduardo Leite, trabalharam também no governo Bolsonaro, trabalharam com o ministro Paulo Guedes. Eu sei que a Daniela Calazans, que é a secretária de Planejamento, sim. O Pedro, que é o secretário da Reconstrução Gaúcha, também trabalhou. Esse é um dado. Eu só queria colocar mais um terceiro argumento que eu me lembrei do governo federal. Eles dizem, e os sindicatos, isso me disseram, até queria ouvir o professor também, colocar esse argumento na mesa, que na pandemia, a pandemia afetou todo mundo, né? Tudo fechado. No caso do Rio Grande do Sul, as situações das empresas são distintas. Isso é um argumento que eles colocam. Então, tem empresa que não foi beneficiada e que busca um beneficiamento por um programa que não pegou todo mundo. E que mesmo nos municípios em estado de calamidade, tem situações distintas ali dentro. Só para colocar mais um argumento que me foi colocado também. Como é que é o seu comentário a esse argumento, pastor? Eu discordo disso que o Caio falou, que a pandemia afetou todo mundo. Afetou muitos setores, mas tem muitos setores que funcionaram. Supermercados funcionaram, os hospitais funcionaram, as clínicas funcionaram, as farmácias funcionaram, posto de gasolina funcionou. Quem precisou fez, quem não precisou não fez. Essa que é a ideia. E eu acho que nós estamos complicando demais, quer dizer, burocratizando tudo. A emergência é uma calamidade, o Estado foi devastado. Os trabalhadores não podem sobrecarregar agora com mais esse problema, sem casa, sem emprego, sem renda e sem indenização. É um crime. Daniel?
William, eu queria aproveitar aqui e contar uma pequena história sobre a qual me debrucei nos últimos dias, de um tremendo desencontro entre governo do Rio Grande do Sul e Prefeitura de Porto Alegre, por um lado, e governo federal de outro. Não tem a mesma dimensão do bem desse assunto que a gente está tratando, mas mostra a terrível falta de coordenação entre os diversos entes. Se trata da ajuda externa, vários países querendo ajudar o Rio Grande do Sul, principalmente o Uruguai, país vizinho ali embaixo, em que houve um apelo muito grande da mídia, da sociedade civil, dos partidos políticos, numa cobrança mesmo para que o governo ajudasse mais. Primeiro enviou um helicóptero com socorristas, brigadistas, isso foi feito, deu certo, muito bem. No dia 13 de maio, o governador Eduardo Leite solicitou uma nova ajuda. E o Uruguai se dispôs a mandar lanchas com mais socorristas para socorrer as pessoas que estavam desabrigadas, que estavam ainda presas, animais, a gente viu muitos casos assim. O Uruguai tramitou como deve ser, como é a prática diplomática, esse pedido, essa oferta de ajuda já demandada por Eduardo Leite à Agência Brasileira de Cooperação, que é uma autarquia que funciona dentro do Itamaraty. Como resposta, obteve um não. Isso não é necessário, já passamos dessa fase. O Uruguai não discutiu o mérito. Tomou como uma resposta oficial. A gente só ajuda se o país quer ser ajudado. Agora, no dia 21 de maio, semana passada, terça-feira, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, pediu também ao Uruguai 2 plantas potabilizadoras de água. Cada uma era capaz de gerar 12 mil litros por dia de água potável. O Uruguai fez a mesma coisa, mandou essa consulta para a Agência Brasileira de Cooperação e ficou esperando com tudo disponível para levar isso para Porto Alegre e colocar imediatamente à disposição dos porto-alegrenses essa quantidade de água potável. Sabe qual foi a resposta, William? Não teve nenhuma até agora. Caio, esse tipo de descoordenação acontece por qual motivo? Eu volto nessa linha de diferentes visões e soluções, né? Você tem um governo à direita e um governo à esquerda, tratando de uma calamidade, um governo de centro-direita, vamos considerar assim, o governo Eduardo Leite, né? Que tem uma visão diferente da visão que o governo Lula tem. Então vai dar o ruído aí. O ruído dá porque tem concepções distintas. Um país, o presidente também é de direita, né? Então ainda aciona mais. O que é mais impressionante ainda, né? Porque a calamidade lá não tem direita nem esquerda. Sem falar que o Eduardo Leite é um jovem que tem uma carreira toda política pela frente, né? Que tentou ser candidato a presidente em 2022 contra o Lula, é do PSDB. O principal partido de oposição ao Eduardo Leite é o Partido dos Trabalhadores, que é do Lula. Ou seja, tem uma questão política também. Gente, eu vou tratar agora da questão do Rio Grande do Sul, mas de uma outra perspectiva. Eu queria, então, agradecer aqui muito, encarecidamente, a participação do sociólogo José Pastore, professor aposentado da USP, especialista em mercado de trabalho e legislação na nossa roda, e lhe dar a nossa boa noite, Pastore. Boa noite, obrigado pela oportunidade.